júbilo ao Senhor. Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é tia Nayane. Tia tá com tanta saudade de vocês. Então hoje nós vamos para a nossa segunda lição da revistinha nova. Na lição passada nós vimos com tia Sara que vamos aprender sobre a igreja, sobre a casa de Deus. Não é isso? Que a igreja é a casa de Deus e o título da revista, né? Eu amo a minha igreja, eu amo a igreja. E hoje nós vamos aprender sobre os móveis da casa de Deus. Lá naquele tempo, né? Sobre o tabernáculo, como tia Sara mostrou, que era como cabanas, que eram armadas. Então nós vamos aprender quais eram os móveis que existiam na casa de Deus. Então o versículo de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: para Deus somos o bom cheiro de Cristo, né? Para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Por quê? Porque sem Cristo as pessoas fedem. Vocês sabiam? Porque o pecado faz as pessoas cheirarem mal para Deus, ficarem fedorentos, né? Porque o pecado vem do diabo e faz a gente cheirar mal. Mas com Jesus nós exalamos um incenso cheiroso, um perfume cheiroso para Deus. Então Deus nos acha cheirosos quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque nós reconhecemos que somos pecadores e pedimos perdão pelos nossos pecados de todo o coração. E assim nós exalamos um cheiro, um perfume cheiroso para Deus por causa de Cristo. Você se lembra que Deus mandou Moisés fazer uma casa para ele? E você lembra como é o nome dessa tenda? Muito bem, tabernáculo. Tabernáculo, olha só como era o tabernáculo, que tia Sara mostrou na aula passada. E sabe o que significa tabernáculo? Que tia Sara também falou, que significa morada. Por que morada? Porque era onde Deus iria habitar. Era a casa de Deus. Então Deus pediu para Moisés fazer um tabernáculo, que significa morada, e que seria onde Deus habitaria, a casa de Deus. E toda casa tem móveis, não é mesmo? Na sua casa, tem quais móveis? Tem uma mesa para vocês jantarem, tem geladeira, tem o fogão para a mamãe fazer a comida, tem a cama para dormir, não é mesmo? Tem televisão, tem várias coisas. E na casa de Deus não seria diferente. Existem também móveis, mas os móveis eram um pouco diferentes do que nós estamos acostumados a ver, que seriam esses. Olha só os móveis da casa de Deus. Então hoje nós iremos aprender um pouco sobre o que era cada um desses móveis que existia no templo de Deus, no tabernáculo, na casa de Deus. Então vamos para a nossa lição. Então quando Deus pediu para Moisés fazer o tabernáculo, Deus mostrou tudo do jeitinho que queria a Moisés. Ensinou, né? Falou a ele como queria os móveis, quais eram os tamanhos, as cores, até as cores Deus falou a Moisés. Então Moisés pediu para que 2 homens fizessem esses móveis, né? Construíssem essas coisas, que era Bezaliel e Aholiabe, né? Fazer os móveis da casa de Deus. E então a casa de Deus era dividida em 3 lugares. Existia o pátio, que era o primeiro lugar, assim que entrava, existia o pátio. E existia o segundo lugar, que chamamos de o lugar santo. E existia o terceiro lugar, que era o Santo dos Santos. Então eram 3 lugares: o pátio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Então vamos aprender quais eram os móveis que existia em cada lugar desse, que não são muitos, né? Mas são diferentes dos móveis que estamos acostumados a ver na nossa igreja e na nossa casa. Então, no primeiro lugar do tabernáculo, que era o pátio, existia 2 móveis, que vocês irão ver agora. Existia
um altar de bronze e uma bacia de bronze. O altar de bronze era onde as pessoas ofereciam sacrifício de cordeirinhos novos de 1 ano de idade para adorar a Deus. Era um sacrifício para Deus, para que Deus perdoasse os seus pecados e para adorar a Deus. E a bacia, também feita de bronze, era onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar na casa de Deus. Mas hoje nós não precisamos mais matar cordeirinhos, não precisamos mais de fazer sacrifícios. Por quê? Porque o Cordeiro Perfeito que Deus mandou para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e para morrer por nós, foi Jesus Cristo. Por isso que hoje na nossa igreja, em nenhuma igreja existe mais o altar de incenso, não existe mais o altar de sacrifício, porque o sacrifício perfeito, o Cordeiro Perfeito foi feito na cruz, por Jesus. Então nós hoje somos perdoados e lavados pelo sangue de Jesus. Agora vamos para o segundo lugar, que chamamos o lugar santo, e vamos ver 3 móveis que existia nesse lugar. Então, nesse primeiro cômodo, que chamamos de o lugar santo, havia 3 móveis que eram feitos de ouro. No primeiro pátio, no primeiro local, os móveis eram feitos de bronze, agora feitos de ouro. Era uma mesa, uma mesa de ouro, um castiçal de ouro com 7 lâmpadas e um altar de ouro. Eram esses 3. Então vamos ver para que servia esses 3 móveis. Na mesa de ouro teria que haver sempre 12 pães. Por isso era chamada a mesa dos pães. No castiçal teria que haver sempre 7 lâmpadas acesas, 7 lâmpadas ou 7 velas acesa, por isso que era chamado de o castiçal de ouro. E no altar de ouro era onde sempre os sacerdotes iriam lá colocar um cheiro para que subisse e exalasse o cheiro no templo de Deus, no tabernáculo, para ser, era como se fosse, era a adoração deles, para que a adoração deles subisse com um cheiro suave, com um cheiro de incenso, que o nome desse perfume que eles colocavam era de incenso. Por isso, o altar de ouro era chamado de altar de incenso. E hoje nós não precisamos mais queimar incenso para exalar um perfume para Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz e nos salvou, ele nos deu um perfume cheiroso, o perfume preferido de Deus, que é o cheiro de Jesus sobre nós. E nós exalamos esse cheiro quando nós adoramos a Deus. Como é que nós adoramos? Nós adoramos louvando, nós adoramos obedecendo, nós adoramos Ele orando, não é verdade? Então agora vamos para o segundo cômodo, que é o lugar santo dos santos. No segundo cômodo da tenda de Deus, havia apenas um móvel muito lindo, feito de ouro, chamado a Arca da Aliança. Por que era chamada a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era uma caixa que servia para guardar algumas coisas importantes. Na tampa da arca havia aí 2 anjos de ouro. Ela tinha esse nome, Aliança, por causa do acordo que Deus fizera com os israelitas. Deus combinou com os israelitas que ele seria sempre o seu Deus e eles seriam sempre o seu povo. Por isso se chamava Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o objeto mais importante, mais lindo do tabernáculo, porque simbolizava a presença de Deus, e era dali que Deus falava com Moisés. Então a Arca da Aliança representava como se Deus estivesse presente fisicamente, ele sempre presente com eles. Então vamos orar agradecendo a Deus por mais uma lição. Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por mais uma lição e queremos te pedir, Papai do céu, para que nós sempre estejamos exalando um perfume agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, que nós venhamos sempre te adorar, onde nós estivermos, te obedecer, meu Deus, e sermos sempre os teus filhos amados, Senhor, e queridos. Em nome de Jesus, perdoa as minhas desobediências, os meus pecados e esteja conosco, comigo e com minha família sempre.
Obrigado por tudo. Amém. Então essa foi nossa lição. Espero que tenham gostado. Um cheiro e um abraço bem forte de tia Nayane. Até a próxima lição.